Em videoconferência com ministros da Agricultura dos países do G20 para discutir o impacto do novo coronavírus sobre o setor, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que no curto prazo há comida suficiente para todos, mas é preciso trabalhar nos desafios de abastecimento mundial impostos pela doença. Tereza Cristina disse ainda que o Brasil é um parceiro confiável no fornecimento de alimentos e tem demonstrado capacidade para suprir as necessidades de mais de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta. De acordo com informações da pasta, a posição defendida pelo Brasil na reunião concordou com a de outros países, como Estados Unidos, China, Alemanha e Emirados Árabes. Organizada pela presidência temporária do G20, a videoconferência buscou aprimorar a cooperação global e garantir o fluxo de produtos agrícolas para proteger a segurança e nutrição alimentar mundial durante a pandemia. A gente vai ampliar o assunto com o Miguel Daúde, porque ainda na reunião virtual com os ministros, a ministra Tereza Cristina alertou para a necessidade de rever barreiras comerciais injustificáveis, Daúde, que podem afetar o abastecimento de alguns países. O momento pede bom senso e empatia, não é mesmo? É o que a gente tem visto, Daúde. Boa noite para você. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos. Suelen, esse é um assunto muito abrangente, né? Quando se fala em facilitar as transações comerciais em relação à produção de alimentos, isso a gente sempre disse e a gente sempre alertou, né, o mundo, quando eu digo a gente, né, todas as pessoas alertam para isso. Que a questão da fome no mundo, a gente sabe que existe aí 2 bilhões de pessoas que não têm o que comer. Não é porque não tem alimento, é porque essas pessoas não têm dinheiro para comprar o alimento. São pessoas, principalmente do continente africano, pessoas muito pobres, que não têm esse dinheiro. Então, quando se fala assim, que vamos facilitar o fluxo comercial de alimentos, isso não tem a dúvida. Mas antes de você facilitar esse fluxo comercial, você tem que agir mais por uma mudança na relação comercial do mundo. Porque nos últimos 30 anos, 25 anos, a relação comercial ela foi se fechando, você foi criando em grandes conglomerados na mão de poucas pessoas, os países cada vez mais se protegendo, principalmente na área alimentar, porque a alimentação ela é vista como segurança alimentar. Você pega a França, grande parte das cidades depende da agropecuária, é por isso que eles jogam 110 bilhões de euros por ano nos subsídios agrícolas. Você pega a China, que é uma potência em termos de pessoa, ela joga 260 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, 100 bilhões e o Brasil, 10 bilhões. Então, nós vamos entrar num campo de batalha, estamos num campo de batalha com um estilingue na mão, enquanto os nossos adversários estão com um tanque de guerra. O problema é que o Brasil, ele cresceu em competência, em produtividade, em qualidade, investiu muito em tecnologia, conseguiu produzir muito, com áreas menores. Agora, o que precisa? O coronavírus mostrou o seguinte, que não adianta você ter uma sociedade, né, planetária, uma sociedade do mundo, com pessoas muito diferentes, porque você não se sustenta. Como é que os países ricos vão continuar sendo ricos se o pobre está cada vez mais pobre quando ele depende desse pobre? Então, eu acho que está começando a cair a ficha, né, da arrogância de alguns líderes de países, de grandes países, de que nós precisamos contemporizar. E eu vejo, nesse sentido, um dos fatores essenciais para você fazer essa contemporização é exatamente você flexibilizar o comércio de alimentos, para que as pessoas possam ter acesso a alimentos. Caso contrário, nós vamos continuar sendo um país injusto, um país onde você tem um desencontro muito grande. Na realidade, o que falta é coração, Sérgio. O que falta é coração. Não tem sentido você ter, eu já vou repetir isso aqui pela 4ª, 5ª vez, 5 pessoas no mundo que detêm 40% da riqueza mundial. Não tem sentido isso. Não é questão de ser socialista, querendo... Não é isso. É uma questão de equilíbrio. O capitalismo só se sustenta se tem consumo. Se tem consumo, tem produção. Agora, o que nós vimos no mundo com a exposição desse caso do coronavírus? Essas entranhas, né, que estavam na nossa sociedade, elas começaram a aparecer.
O mundo hoje depende da China. Você precisa de uma máscara, você tem que comprar da China. Um respirador da China, precisa comprar isso da China, tudo da China. Os próprios Estados Unidos, né, os países da Europa estão chegando a essa conclusão, que você tem uma dependência muito grande. Então, eu acho que a posição da ministra é correta, mas eu só diria, eu acrescentaria a esse posicionamento dela, que o importante é você pensar num tipo de comércio após o coronavírus diferente. Só para terminar, Sueli, rapidinho. Eu tenho um amigo que diz assim, Daúde, você não pode ver microfone nem falar de dólar que você quer dar palpite. Exatamente. Você pega Concordo falar, com o seu amigo. O dólar que você quer falar. Eu vou falar um pouquinho, vou só dizer para vocês o seguinte, essa alta do dólar nós já vínhamos dizendo, é só a taxa de juros cair que o dólar sobe, porque as pessoas vão buscar proteção no dólar. O dólar está subindo, porque hoje eu vi o mercado futuro aqui na BMF, foram negociados mais de 60 bilhões de dólares. As pessoas vendendo juros e comprando dólar. É uma lógica perfeita. E essa questão, não, porque isso não acontece em 6 horas, em 24 horas. Isso é uma dinâmica dos investidores. Então, portanto, a gente pode ter isso pelo lado positivo e pelo lado negativo. Então, meu amigo produtor, controle aquilo que você tem controle. Ok, Sueli? Até amanhã.